Olá pessoal, como é que vocês se encontram? Bom, vamos estar falando um pouco sobre o ensino libertador com Paulo Freire, o teórico que automaticamente respeitado pelo mundo inteiro, reconhecido. Agora Paulo Freire ele deixa para nós o ensino libertador. E muitas pessoas interpretaram mal esse ensino. Nós começamos a ver que a geração, elas estão chegando aí no quinto, sexto, até no oitavo ano do fundamental, sem aprender a ler e escrever. Mas o muito importante deixar frisado para vocês que esta culpa, não que deveriam atribuir culpa a esse ou aquele, mas há um complexo de entendimento que precisa ser comentado aqui com vocês no canal da diversidade cultural. Paulo Freire ele falava sobre o ensino libertador. De que maneira? Porque o professor era como um banco, recebia e ao mesmo tempo deixava armazenado aquele depósito e depois descarregava. Ou seja, ele também tinha um depósito entre si, o professor também era tipo mecanizado, repassando-se aquilo que ele tinha aprendido. E Paulo Freire ele falava sobre deixar essa tal liberdade para que a criança pudesse desenvolver. E professor conteudista é aquele que carrega um monte de livro, enche muita lição de casa, e as pessoas muitas vezes elas veem isso como um ensino depositário, mas não há como você ensinar a pessoa sem esse sistema. Por quê? Porque você precisa ter o conteúdo para você estar lecionando, você estar interagindo com a criança. Mas sobre esses conteúdos, você dá uma liberdade para que ela possa ir além um pouco, ela possa criar. Essa foi a intenção de Paulo Freire, o ensino libertador. Mas algumas pessoas, alguma classe de professores, que não estavam preparados por esse momento, para essa mudança na educação, ou com esse esforço, ou muitas vezes por situação financeira, entenderam que a criança aprenderia por si mesma. E não foi isso que o Paulo Freire quis dizer. Ele quis falar que as crianças não precisavam ser robotizadas, ou seja, ser aquele ensino mecânico, só aquilo. Eu passo para você, você passa para outra geração que não constrói nada, que recebe aquele depósito bancário e ele só repassa. E sabendo que as crianças têm o seu modo de aprender, nas suas limitações. Sabemos que as crianças, elas conseguem criar. Através de um brinquedo elas têm um lúdico e elas vão direto, seguindo, e elas chegam a um contexto geral, ou seja, elas conseguem sobressair aquilo que está sendo proposto para elas. Ela passa daquele ensinamento que você está dando. Isso foi o que o Paulo Freire quis, que nós tivéssemos um ensino libertador. Então alguns professores mal interpretaram, mal tiveram um acompanhamento com coordenadores e deixaram com que os alunos chegassem até a oitava série sem aprender a ler e escrever. Mas agora eu paro e falo para vocês, os professores que estão na área pública e particular não são os mesmos? Não, ou seja, não vieram do ensino que é passado de geração para geração? Mas por que chega na escola particular, as crianças não... É inaceitável que as crianças passem para o segundo, terceiro ano sem saber escrever. Porque o professor ali está recebendo, e se ele não der conta do compromisso dele ali, os pais vão lá reclamar, as mães reclamam com todo direito, e a coordenação, a escola já despede o professor. Quando que o professor concursado, o que acontece? Ele tem a sua cadeira cativa ali, é intocável, dizendo-se dessa maneira. O máximo que pode acontecer é ele ser transferido para uma escola um pouco mais longe da sua casa,
mas a pessoa que está segura, ali concursado, ela faz o serviço. Muitos têm a dedicação, não vamos generalizar, muitos professores têm o desejo de ensinar realmente, mas alguns professores estão ali pelo salário. Então nós podemos fazer uma comparação. Um professor da escola privada e da escola pública, eles têm o mesmo preparo. Só que um é mais cobrado do que o outro. Se funciona na escola particular que a criança não vai para o segundo ano, terceiro ano do fundamental sem aprender a ler e escrever, por que na pública, na municipal, na estadual, a criança chega assim? Porque lá, essa é a comparação que eu disse. Os professores concursados não estão muito importantes, não é todos, mas não estão dando muita importância para o que está acontecendo. Então Paulo Freire ele deixou bem frisado que o ensino libertador é porque deixasse a criança, né, e além daquilo que você está passando para ela, dessa oportunidade para a criança criar, para desenvolver o seu intelecto. Mas muitos professores cruzaram seus braços, as categorias cruzaram o braço e deixaram que as crianças aprendessem por si mesmo. Então, Paulo Freire muitas vezes está sendo caluniado, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem o teórico, mas da nossa atualidade, o Paulo Freire é o melhor. Eu fiz pedagogia baseado nos ensinamentos de Paulo Freire, Piaget, Van Gogh, né? Vygotsky. Então, o que acontece? O que eu deixo para vocês é isso, que nós precisamos rever os nossos conceitos como professores, porque se você vai ensinar, você tem que ir pela sua vocação, pelo aquilo que você almejou para você. O dinheiro é muito bom, mas você tem que se esforçar. Então, é inaceitável que uma criança chegue à oitava série sem aprender a escrever. Imagina vocês que o nosso projeto é esse, colocar uma escola online, 24 horas para estar tirando dúvida. Tem muitos professores que são meus amigos, estão nesse mesmo projeto, estão esperando um suporte, né? Porque isso gera um custo, para que nós possamos fazer isso. Tirar as dúvidas, né, das crianças e a gente poder estar trabalhando em conjunto. Esse é o desejo do nosso projeto. Agora, a responsabilidade da criança aprender não é só dentro da escola, é com os pais. Então nós vamos comparar com algumas pesquisas de campo que nós fizemos, professores, né, que fazem o seu papel e a criança, mesmo assim, ela não consegue se desenvolver. Por quê? Porque falta um suporte muitas vezes em casa. Por meio de uma história, eu vou contar para vocês a diferença de uma criança acompanhada pelos pais e as outras não. Uma criança gostava muito do seu pai. E ela queria a atenção do pai, mas não achava jeito. Por quê? E aí na escola ela não conseguia se desenvolver muito bem. Mas ela tentava chamar a atenção do pai e não conseguia. O pai tinha um carro muito bonito, zelado, né? Então a criança viu o pai constantemente limpando aquele carro, lavando aquele carro. E a criança olhava assim, puxa, olha a atenção que o meu pai dá para aquele carro. Ah, eu queria ser esse carro. E aquela criança, todo dia ela ensaiava, olha, eu preciso ser como esse carro, o meu pai gosta muito desse carro. Um belo dia, ele começou a imaginar, puxa, mas por que o meu pai não me dá atenção? Por que eu não vou bem na escola? O que me falta? E os meus amigos estão tirando nota alta, e agora o que me falta? E aquela criança começou a observar que o pai lavava o carro. O pai lavava o carro, limpava tudo. Então, o tempo que o pai tinha não era para ele, era para o carro. Então ele falou assim, o seguinte, eu vou ajudar meu pai, eu vou fazer uma surpresa para ele. Quando meu pai chegar, ele vai dar atenção para mim, porque eu preciso de melhorar na escola, eu preciso melhorar. Aquela criança, o que ela fez? Aquela criança, ela começou a ensaiar um momento dela de poder ajudar o pai. Porque ele viu o pai lá, chegava do serviço, o pai lavava o carro. Fim de semana o pai lavava o carro, ele queria brincar com o pai, queria, né, jogar bola, jogar bolinha, ou seja, peão, empinar um pipa, né? Um vôlei, o que fosse. Ele queria que o pai tivesse aquela atenção para dar para ele. Mas nada, ele não conseguia chamar a atenção do pai. Ele falou, poxa, só tem um jeito. Antes do meu pai chegar do serviço, eu vou lavar o carro do meu pai. Eu vou deixar o carro bem limpinho, porque aí, do jeito meu pai tomar conta do carro, meu pai vai tomar conta de mim, vai dar uma atenção para mim. E aquele menino viu o pai lavando o carro com a bucha, né, sabão, ele falou, opa, isso aí eu já sei. Ele pegou, o pai foi trabalhar, ele
Umas horas antes do pai chegar, ele foi lá, preparou um balde com água, sabão, pegou, né, a bucha que estava lá na pia e ele começou a lavar o carro. Falou, poxa, agora eu vou ter atenção do meu pai. Dessa vez não, nada tira, porque quando meu pai chegar do serviço eu vou ter atenção dele. Ele vai ser meu amigo, nós vamos, né, conversar bastante e eu vou melhorar minhas notas na escola. E aquele menino agora, ele começa a fazer o quê? Ele começa a lavar o carro. Mas mal ele sabia do que estava a acontecer. Conforme ele lavava o carro brilhava. Mas brilhava, brilhava, brilhava. Sabe por que o carro brilhava? Porque ele estava passando a bucha de lavar louça da mãe dele no carro, e era com bombril. Conforme ele ia limpando, 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 ia brilhando. Mas brilhava, 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 brilhava. E ele falou, opa, agora o carro está limpinho. Quem olhava o carro, via aquele carro brilhando, que o sol batia no carro. O carro estava só na lata. Porque o bombril e a bucha já tinha tirado toda a tinta do carro. E conforme o carro brilhava, o menino se alegrava. Falava, poxa, agora o meu pai vai ver que eu deixei o carro mais bonito do que ele deixava quando ele lavava. Daqui a pouco o pai chega do serviço. Era tarde. E o pai chega do serviço. Quando o pai chega do serviço, que ele olha aquele carro, quase que ele tem um treco. Quase que ele tem um treco, ele parou assim no portão, falou, viu o carro dele brilhando, 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 ele parou no portão. E o filho foi correndo para dar um abraço nele, e o pai empurrou o filho com o braço. Ele falou, pai, olha, eu lavei o seu carro. O pai furioso, subiu aquela ira, né, aquela fúria nele. E o pai tirou o sapato e começou a dar sapatada. Começou a dar sapatada aqui, sapatada ali naquele menino. E batia daqui, batia dali. Batia na mão, batia no pé. Batia em todo lugar que ele podia bater naquele menino, ele batia. Porque ele estava furioso. Porque o menino, afinal de contas, tinha feito algo que... Na intenção do pai, ele merecia um castigo. O menino tinha lavado o carro, porque o pai lavava o carro, não dava atenção para ele. Ele falou, vou lavar o carro, porque meu pai vai dar atenção para mim. Eu preciso melhorar minha nota na escola. E agora o pai começa a bater naquele menino. O pai saiu de si, perdeu a noção, perdeu a razão. E começou a bater naquele menino, e o menino começou a passar mal. E quando o menino passou mal, o pai caiu em si, que ele havia excedido no castigo. Você tem que castigar o seu filho de que maneira? Fazer como ensino teórico. Ele falou assim, olha, nunca bata no seu filho. Se o seu filho errar, coloca as mãos sobre o ombro dele. Coloca as mãos sobre o ombro dele, para ele sentir o peso da responsabilidade. Fala, olha, rapaz, você está aqui, ó. O que você está fazendo não está certo. Coloca as mãos, porque você colocando as mãos sobre o ombro dele, ele vai sentir que ele está sendo tocado por você e que o que ele está fazendo não está correto, mas nunca bata. Porque você, numa batida dessa, você pode alejar o seu filho. Aconteceu com aquele pai. Que aquele pai que dava atenção para o carro, não dava atenção para o filho não ia bem na escola, transferiu a responsabilidade para o Estado, transferiu a responsabilidade para professores, até mesmo para a mãe. Mas a responsabilidade dele se eximiu da responsabilidade de tomar conta daquela criança. Agora aquela criança é levada às pressas para o hospital. O pai, né, começa a perceber que ele se excedeu na surra que deu no filho, e aquele filho agora vai para o hospital. Chegando no hospital, o médico medicaram a criança, levaram rapidamente, levaram para um lado, levaram para o outro. O pai ficou ali desesperado, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. E de repente chegou a triste notícia, olha pai, a partir de agora as coisas vão mudar para o seu filho, vão mudar para a sua família. O pai, o que foi, doutor? O que aconteceu, doutor? O pai indagando o médico falou assim, olha, o seu filho sofreu muitos hematomas e ele vai perder a mão. Vai ser obrigado a amputar a mão dele. O pai começou a chorar desesperado. O pai chorava, 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 chorava. Porque afinal de contas o filho tinha feito algo que na mente dele merecia um castigo. Ele deu um surro no filho, bateu muito no filho, não chamou o filho para conversar, não falou, filho, não é por aí, não é desse jeito. Nós, como professores, abolimos todo tipo de agressão, todo tipo de reprimenda que gera lesão, que pode sair sangue, nós abolimos. Você deixar o filho no quarto por alguns minutos para ele refletir, o castigo é válido. Você chamar ele, pôr a mão no ombro dele e falar, filho, ó, aqui não pode ser feito dessa maneira. É aceitável. Então, nossos professores, algum tipo de correção precisa ser feito quando uma criança erra, mas não agressão física. E agora o médico fala, olha pai, o seu filho,
ele vai perder a mãozinha dele. Vai ter que ser amputado às pressas. E o médico só falou aquilo pro pai, correu passar de cirurgia, aquele corre entre enfermeira, sai enfermeira, né? E as enfermeiras auxiliam o médico ali, e a criança agora é amputada a sua mão. E o pai chorava. Quando o filho veio até ele chorando, falando, o filho falou, ó pai, não chora não. Não chora não, pai, que eu não vou fazer mais isso não. Eu não tenho mais a minha mãozinha para arranhar o seu carro. Aquele pai percebeu que não era só a surra que ele estava em falta. Aquele pai percebeu que a falta de acompanhamento, a falta de incentivo, a falta de brincar com seu filho, a falta de falar para o seu filho, ó, eu sou seu amigo, eu estou com você, o que você está precisando, ó, a sua lição está atrasada, eu estou aqui, ó. Você precisa, vamos fazer essa tarefa de casa. Aqui é o pedagogo Reinaldo dos Reis falando com vocês. Deixando um recado porque a criança vai mal na escola. A criança vai mal na escola porque o pai e a mãe está sempre ocupado. Está sempre atarefado com o seu dia a dia. É lícito. É digno que o pai tem que correr atrás para ganhar o pão, para pôr na mesa dos seus filhos. A mãe também. Deixa até os filhos com outras pessoas. Mas olha, isso não nos exime da responsabilidade de quando seu filho chegar, você brincar pelo menos uma hora com ele. Você acompanhar a lição dele, parabenizar ele pelo momento que ele está ali, né? Passando a lição, para que você possa estar acompanhando. E é isso. Nós precisamos entender o teórico, né? Paulo Freire, ele deu ensino libertador, mas não deu liberdade de nós ficarmos com o braço cruzado e não fazermos nada. Então, a partir de hoje, você que é professor, você que é pai, ó, cada um pega a sua porção e vamos nos adequar. Se você é professor e seu aluno não está aprendendo, se 30% da sala está sendo reprovada por você, então quem está sendo reprovado não é eles, é você. Quando um ou dois não consegue aprender, você faz uma tarefa à parte e tenta dar para eles, tudo bem. Aí você está cumprindo o seu papel. Mas quando a maioria dos alunos não estão conseguindo aprender, o erro não está nos alunos. Desculpa falar, mas o erro está em você, está em mim, professor. Então vamos melhorar. Vamos melhorar, vamos mudar nossa concepção e vamos lutar um pouco mais. O salário está ruim? Está ruim. Então vamos fazer outra coisa. Vamos empacotar farinha, vender bala no farol, vamos cuidar de família, vamos trabalhar numa empresa, mas ó, a educação é o único meio, né, da gente transformar a nossa sociedade e as pessoas, mudar o padrão de vida delas, o modo delas verem. Então, professor, não deixe com o seu aluno, né, porque tem agora essa obrigatoriedade, né, obrigatoriedade de passar o aluno. Não deixe que ele vá sem que você dê o seu tudo. Se você fizer isso com a consciência limpa, com certeza vamos gerar uma geração muito melhor, né? Com qualidade de vida. E o meu desejo é esse, um canal 24 horas, gratuito, né? Para aquelas pessoas que não possam, com tela, com lousa, né? Sendo transmitido um professor atrás do outro. Tinha muitos amigos meus que se formaram que estão com um desejo muito grande de fazer esse serviço. Estamos buscando apoio e patrocínio para que futuramente nós possamos ter uma casa de reforço, ou seja, para transmitir. Então fica esse abraço para vocês, o recado já foi dado, Paulo Freire é o cara, a pedagogia se espelha, se baseia na teoria de Paulo Freire, Piaget, Vygotsky e outros tantos, né? Então, quando você erra, você não envergonha somente você, mas o seu mestre, o seu líder. Se você fez o juramento de honrar essa camisa que você veste, que é a camisa da pedagogia, então vamos fazer o nosso melhor. Tenha uma boa tarde para vocês e até a próxima live. A próxima live nós vamos falar sobre muitas outras coisas. Cada dia um tema, né? E manda sua sugestão e a gente vai estar batendo esse papo ao vivo, tá bom? Tenha uma boa tarde para todos.